Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, nós chegamos a este abençoado capítulo 26 de Mateus. Aliás, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Não é isso, Guilherme Stones? Mateus, capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que vamos também ministrar em duas partes, ou três, não sei, deste capítulo, tendo em vista ser um capítulo extenso, não é? Mas que já temos tratado dessa questão escatológica, a partir do ponto de vista pré-milenista, que vamos estar também associando esse capítulo a esta ordem sistemática dos fatos na visão, no posicionamento pré-milenista, posicionamento escatológico, do qual nós, evangélicos, em nossa maioria, cristãos, defendemos. E isso não torna veraz, obviamente, o assunto, não torna veraz a doutrina, mas temos respaldos bíblicos para a ordem desses fatos. Para a ordem desses fatos. Nós temos respaldo bíblico para esta visão, para este posicionamento. Obviamente que a partir do ponto de vista que o livro, por exemplo, Apocalipse, um livro escatológico, puramente escatológico, do Novo Testamento, se bem que temos também vários posicionamentos de interpretação do livro de Apocalipse, como a interpretação preterista, que afirma que as profecias do livro foram cumpridas nos primeiros séculos da história da igreja. E nós já explicamos, por exemplo, que o capítulo 24, versículo 2, foi um desses acontecimentos, e que também tem uma perspectiva futurista, que é um dos pontos de interpretação, é uma das posições de interpretação do livro de Apocalipse. A preterista, a histórica, que vê o livro de Apocalipse com um panorama do desenrolar da história da igreja até o final dos tempos. Tem o posicionamento idealista, que considera o livro uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico. A futurista, que já mencionei, mas para definir, é o posicionamento que aponta para os acontecimentos, em maior parte do livro, como profecia ainda a ser cumprida, né? E esse posicionamento futurista adota todos, com base nos princípios de interpretação,
normal do texto, né? Isto é, ao pé da letra. E a gente sabe que ao pé da letra fica complicado quando fala de uma estrela cair. Porque uma estrela só caindo, aí acaba tudo, né, na terra. Acaba tudo na terra. E a gente, lendo o livro de Apocalipse, por exemplo, no abrir dos selos, no tocar das trombetas e no derramar das taças, há sempre menção de que uma estrela cai. E não cai de uma estrela, acabou-se o planeta. Então, nesse caso, a gente já não pode levar ou considerar esse aspecto da interpretação futurista ao pé da letra. A gente já não pode por essa linha aí. Mas essa mescla dos posicionamentos preterista, histórico, idealista, futurista, bem como um posicionamento assim simbólico, é algo que a gente vai mesclando e adequando ao contexto, para chegarmos assim a uma proximidade mais original do texto sagrado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a exemplo do que fizemos com o capítulo 24 de Mateus, vamos estar fazendo ao capítulo 25, onde nós temos aqui duas parábolas. Uma das parábolas, ou um dos trechos, que torna esse capítulo familiarizado, vai do versículo 1 ao versículo 13, que trata da parábola das 10 virgens. E essa parábola das 10 virgens, ela normalmente tem um posicionamento nessa linha preterista, à volta iminente do Senhor Jesus. E como já dissemos, pontuando aqui os textos bíblicos, inclusive de Mateus 24, que aquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe. Como diz o versículo 36 e o versículo de número 42, que por não sabermos a que hora virá o Senhor, devemos estar vigilantes. Então, a parábola das 10 virgens, ela se adequa a este posicionamento pré-milenista, que pontua a vinda de Jesus, que nos receberá nos ares os ressuscitados, receberá nos ares os transformados, ante o toque da última trombeta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aqui nós temos a parábola das 10 virgens. Lembrando que as parábolas, elas sempre foram usadas como elemento da didática de Jesus para fazer com que uma verdade espiritual fosse absorvida, não é? Pelos seus ouvintes, pelos seus espectadores. E a parábola das 10 virgens, ela tem exatamente como propósito
de fazer com que haja um exame constante em nossas vidas, tendo em vista a vinda de Jesus num momento desconhecido, inesperado, e que por conta disso devemos estar, como diz os versículos que já mencionamos, devemos estar vigilantes. Devemos estar vigilantes. E no versículo 13 de Mateus 24, devemos perseverar. Devemos permanecer na expectativa, sem esmorecer na fé, sem deixar que a iniquidade esfrie o amor que existe em nós para com Deus. Porque será uma das evidências o esfriamento do amor de muitos. O esfriamento do amor de muitos. Mas quando eu falo disso, eu me lembro de que há princípios negativos da profecia que podemos evitá-los em nossa vida. Eu quero que você aprenda isso aí, por exemplo. Há princípios negativos da profecia que podemos evitar, como esse esfriamento de amor, pontuado no capítulo 24 de Mateus, o versículo de número 12, como também podemos evitar, louvado seja Deus, podemos evitar falta de azeite em nossas lâmpadas. Podemos evitar que o fogo se apague. A ordem de Deus foi: não deixais o fogo se apagar. A ordem de Deus é: esteja sempre alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A ordem do Senhor é ser de firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. E há um texto muito categórico em Lucas, capítulo 21, que fez com que eu absorvesse esse princípio e que tenho compartilhado ao longo desses anos todos que estamos, não só aqui na Evangélica, mas desde quando estava na Rádio Tamandaré, que somando os tempos, só nessas duas emissoras, porque eu faço rádio desde os 18 anos de idade, mas somando o tempo dessas duas emissoras, já estamos na casa dos 15 anos e 4 meses. 6 anos lá e 9 anos e 4 meses aqui. Lucas capítulo 21, versículo de número 36, que diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Observe a expressão: para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse versículo é muito diretivo, porque nós não poderemos evitar que isso aconteça à terra. E não podemos evitar, como diz o versículo 35 de Lucas 21, porque há de vir como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Mas eu estou estudando com vocês aqui o livro de Mateus. Na igreja estou estudando o livro de Jeremias. E eu me deparei com um texto aqui de Jeremias, no capítulo de número 10, em que diz assim, o versículo 2: assim diz o Senhor:
Não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Em outra versão diz: não aprenda o costume dos outros povos, porque eles se espantarão com os sinais dos céus. Já vocês não se espantarão. E tem um texto em Tessalonicenses, que eu espero me lembrar dele agora, em que a palavra de Deus nos fala, deixa eu ver se eu acho aqui, exatamente sobre esse negócio de ser surpreendido, né? De ser pego de surpresa. Que diz a palavra de Deus, isso não deve ser surpresa para nós. A vinda de Jesus não deve ser surpresa para nós. Amém? Deixa eu ver se eu acho esse versículo para poder citá-lo aqui para vocês. Mas se eu não achar hoje, eu fico devendo, né? Mas é um texto que deixa bem claro isso aqui, rapaz. Eu vou ficar devendo. É em Tessalonicenses. É em Tessalonicenses. Ah? Louvado seja Deus. E nós não devemos ser pegos de surpresa. Devemos estar, por isso, então, sendo vigilantes. E cuidarmos de haver por digno de evitar que essas coisas nos aconteçam. Evitar que essas coisas aconteçam a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o texto sagrado deixa bem claro isso. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, nessa referência, porque esse versículo, ele deixaria a gente com bem clareza sobre isso que eu estou falando. De nós não sermos pegos de surpresa. Que esse é o grande propósito desta parábola, não é? Louvado seja Deus. Vamos voltar sim a ela. Mas deixa eu só conferir aqui o texto, se é esse que eu estou encontrando uma referência dele aqui. Em Tessalonicenses, rapaz. Não é Tessalonicenses 4,16. Isso aqui a gente já citou. É o texto. Eu vou ficar devendo essa referência a vocês. Não é? Mas depois a gente, com a graça de Deus, a situa, a gente a localiza, para que eu possa mencioná-la aqui com a melhor precisão. Até porque esse assunto escatológico ele não vai parar hoje. A gente vai estar falando dele certamente até o final de Mateus. Tempo suficiente para que a gente volte a ele, tá? E ache essa referência que eu estou à procura dela, onde em Tessalonicenses fala exatamente de nós não sermos pegos de surpresa. Achei. Glória a Deus. Achei. Aleluia. Vamos dar uma glória arredondada para Jesus, porque eu achei. É 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo 1 ao versículo de número 6. Eu vou ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança,
Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora, sabe por que eu fiquei apanhando nessa referência? Porque eu não fiz aquilo que já sugeri a vocês em outra oportunidade e vou fazer isso aqui agora. Ao lado de Mateus, capítulo, por exemplo, 24, versículo 42, escrevam 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 6. Pronto, nunca mais a gente vai esquecer essa referência. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Sei que a sua Bíblia pode até ter referência, mas dificilmente vai ter essa daí. Tem lá em Mateus 24, 43, Bíblia de referência, Bíblia de estudo. Tem lá 1 Tessalonicenses 5, 2. Pronto. Aí você vai pela referência agora do Acorda Benção. Amém? Essas referências foram de pessoas que estudaram, né? Como a gente está estudando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pronto. Então, esse é o grande propósito desta parábola. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do capítulo 25, que estamos abordando, colocando em dia. Louvado seja Deus. Então, para que não sejamos pegos de surpresa, mas examinarmos nossa vida, voltando sempre que falamos disso. Ponto A, que a salvação não é meritória. Não é meritória, ou seja, nós não merecemos. Precisamos apelar para a graça de Deus, apelar para a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também devemos cuidar de fazer por onde, porque o próprio texto, voltando aqui a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número... 2 Tessalonicenses, dessa feita é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, Paulo diz: a vós que sois atribulados, descanso convosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Isso aqui é uma referência à parousia. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aí você diz: pastor, mas então a obediência não está então restrita ao momento da parousia? Lembrando que a parousia é a manifestação visível de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, isso no término da grande tribulação, que terá início após o arrebatamento da igreja, que dar-se-á com a volta de Jesus. Aí você diz: então, a volta de Jesus não é o evento mais próximo de nós do que a parousia? Sim. Aí, de repente, você também é levado a questionar: a obediência, então, está relacionada a este momento, a esta hora?
até a vinda de Jesus? Está. O texto aqui está no intervalo, está associado ao intervalo do arrebatamento com a parousia, não é? Mas a obediência ao Evangelho de Jesus é algo que já deve ser vivenciado por nós. Lembra que, a exemplo de Jeremias, eu também estou nas quartas-feiras. Jeremias aí está estudando aos domingos pela manhã, mas nas quartas-feiras à noite eu estou ministrando sobre Tiago. E eu já mostrei que Tiago, quando ele escreveu a sua epístola, a sua carta aos primeiros cristãos do século 40, 60 depois de Cristo, ele falou nessas três perspectivas. A perspectiva da fatalidade, quando ele usa a expressão salvar a vossa alma. A perspectiva do arrebatamento, que é a vinda de Jesus, também é uma realidade próxima, porque a gente não sabe a hora que vai morrer, como a gente não sabe a hora que vem Jesus. E é quando ele fala no versículo 12 de receber a coroa da vida. A coroa da vida, que é o galardão que receberemos ante o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, que acontecerá no céu, é o evento que se dará no céu depois do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, participa do tribunal de Cristo, recebe o galardão, e o galardão é a coroa da vida, porque depois de arrebatado, depois de ressuscitado, está salvo. Aliás, já está salvo, né? Por isso que foi arrebatado. E ele fala na perspectiva do presente momento, que é o que é importante, é o presente. O importante é o agora. O importante é o agora. Como é que você está com Deus agora? Como é que você está com Deus a cada instante da sua vida a partir de agora? Por isso que ele usa a expressão sede cumpridores. É o verbo ser conjugado no presente. Não está no pretérito, não está no pretérito perfeito. De repente está no pretérito mais que perfeito, que é o agora, que daqui a pouco é depois, e que é futuro também. Sede cumpridores, isso é uma coisa que deve ser uma constante. Porque o agora daqui a pouco é passado. O depois é daqui a pouco, depois de agora. Então, é uma coisa que deve ser vivida por nós a cada instante. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aí é quando ele chama a atenção de todos os que o ouviam e liam sua epístola, como serve para nós, para que possamos salvar nossa alma, seja por uma fatalidade, porque para morrer basta estar vivo, basta estar vivo, e não necessita necessariamente estar se expondo a um perigo como tomar banho no Rio São Francisco, mas o estar de lancha na ilha de Fernando de Noronha, curtindo as férias, ser vitimado por um infarto, como aconteceu com um delegado de São Paulo, famosíssimo. Enquanto um se expôs por ter tomado banho num lugar de periculosidade, se bem que estava faltando sinalização, outro estava morrendo, vitimado por um infarto, curtindo as férias dentro de uma lancha. Basta estar vivo, irmãos. Isso pode acontecer a mim ao sair da rádio ou estando aqui dentro do estúdio. Isso pode acontecer a você aí. Deus o livre, Deus a livre, mas isso pode acontecer com você aí na sua casa, no seu trabalho. Ninguém está livre disso. E para que salvemos nossa alma, precisamos rejeitar toda a imundícia, o acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra,
ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se formos vitimados por uma fatalidade, nos salvaremos vivendo assim. Se formos vitimados por um acidente, nos salvaremos, se for assim. Como a cantora, que ninguém fala dela, porque não era uma pessoa famosa, não era uma pessoa, sabe, da grande mídia. Mas deixa eu ver se eu lembro o nome da minha amada irmã. Louvado seja Deus, né? Que esteve conosco aqui no mês de julho, ou foi de junho, se eu não me engano, e fazendo a obra de Deus, voltando com seu esposo, né? De fazer a obra de Deus. Teve conosco aqui essa cantora, né? E aí, uma carreta colide com o carro em que estava ela e o esposo. O esposo morreu na hora. Ela chegou a ser socorrida, mas na segunda-feira subsequente ela morreu. Isso foi num sábado. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, né? A nossa irmã que faleceu, dormiu no Senhor, atropelada. A cantora, deixa eu ver aqui o nome dela, Jesus. A Cleide Teles. A Jane Carla, aliás. A Jane Carla. Né? A Jane Carla. Esteve conosco aqui. Né? Na jovem, voltando da obra, com o esposo. Né? Aí, no dia 5 de setembro, se eu não me engano, não, 5 de setembro não, foi um dia desses aqui, ela morreu. Teve conosco em julho. Entende, irmãos? E aí, precisamos, se for o caso de um acidente, estar preparados. Mas se for o caso de uma fatalidade também. E para isso precisamos estar nesse contexto de obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Não é por merecimento, mas devemos cuidar de fazer por onde. Amém? Não é merecimento, mas devemos cuidar de fazer por onde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou inclusive compartilhando no Face agora essa notícia, né? Estou compartilhando agora essa notícia que ocorreu aí neste fatídico dia com a cantora Jane Carla. Precisamos estar vigilantes. E a proposta dessa parábola, louvado seja Deus, é de que nós nos enchemos do Espírito Santo, tipificado aqui pelo azeite, que o azeite é símbolo do Espírito Santo. E as lâmpadas aqui representam a nossa vida, nosso ser. Louvado seja Deus. Volto a dizer que o fato de ter aqui 5 prudentes e 5 loucas, do mesmo jeito que eu falei do versículo 40, que estando 2 no campo, será levado um, deixado outro, estando, versículo 41 de Mateus 24, né? Estando 2 moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. A declaração aqui de 5 prudentes e 5 loucas em Mateus 25, isso não faz referência ao fato de que
só vai subir a metade da igreja. Não, a igreja, o céu, volto a dizer, não é correr de quarto. O céu não é condomínio, cabe pouca gente. Se bem que estão fazendo os condomínios aí grandes, mas é limitado isso aí. Não. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu me refiro ao céu não ser correr de quarto, não ser condomínio, eu quero dizer que não só são 144 mil que vão para os céus. Não. Os 144 mil que aparecem em Apocalipse já é outra história. Não tem nada a ver com a quantidade exata de pessoas que irão aos céus. Que irá ao céu. Nada disso. A referência desta parábola é sobre o fato de que somente os que estiverem preparados para a vinda de Cristo entrarão no reino. Glória a Deus. E os preparados são referendados aqui pelas 5 prudentes, que levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas e esperando o noivo, mesmo toscanejando e adormecendo, as virgens prudentes não precisaram sair atrás de azeite para encher suas lâmpadas. Ao contrário, foram incomodadas pelas nécias para que eles dessem de azeite, porque as lâmpadas delas estavam se apagando. As prudentes logo disseram, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E quando elas foram comprar, aí chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aí quando as outras virgens chegaram, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse, em verdade vos digo que não os conheço. Aí observe a moral dessa parábola, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, ao lado do versículo 13, coloque também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 6. Primeiro, coloque isso também aí, ao lado de Mateus 25, verso 13. Escreva também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Esta é a grande lição da parábola. Amém? Glória a Deus. Que se associa ao versículo, que se associa ao texto do versículo 14, ao versículo de número 30, que aí já tem outro aspecto deste preparo, que é o estar envolvido na obra. O envolvimento na obra. Porque quando a gente fala de obedecer o evangelho, a gente gera aquela ideia de de quem, por exemplo, está falando é perfeito, é impecável, né? É inerrável, que não é o caso, principalmente o meu, não é o meu caso, né? Infelizmente, queria eu não errar, queria eu, né, não pecar, queria eu ser perfeito, queria eu. Mas quem queria estar aqui, ser perfeito, quem queria estar aqui, não errar. Quem queria não pecar está aqui. Mas uma das coisas que nos ajuda, e olha que ainda assim a gente faz cada besteira, a gente erra, a gente pisa na bola, né? A gente falha para com Deus, erra para com as pessoas que inclusive a gente não quer magoar, não quer ferir, não quer decepcionar, pessoas que a gente ama, pessoas a quem a gente deve exemplo.
Mas o envolvimento na obra ajuda muito a mantermos-nos ocupados. E crente ocupado, ele dá pouco trabalho. Crente desocupado dá muito trabalho. Já ouviu os pregadores dizer que mente vazia é oficina do diabo? Pronto, é por aí. Eu tinha um presbítero, onde eu congregava em Mangabeira, João Lourenço. Ele dizia: crente que não trabalha dá muito trabalho. E essa parábola dos 10 talentos, ela nos dá um exemplo de que o envolvimento, associando ela à parábola anterior, associando ela à vinda de Jesus, associando ela à grande lição de estarmos vigilantes, associando ela à expressão estar preparado. Glória a Deus. Precisamos estar envolvidos na obra. O envolvimento na obra, assiduidade nos cultos, assiduidade na devoção. Mesmo que você não possa estar sempre nos cultos onde você congrega, mas seja assíduo na devoção, na busca a Deus, na adoração a Deus, no culto a Deus. Persevere em oração. Procure meditar na palavra dia e noite. Procure estar com a mão no arado. Procure ser um agente ativo da seara. Você vai perceber que terá pouco tempo para estar pensando nos seus problemas. Você vai perceber que estará com pouco tempo para estar pensando em safadeza, para estar pensando em maldade, para estar pensando na carne, para estar pensando nos seus deleites, nos seus prazeres. O seu negócio vai ser estar preocupado com quem deve visitar, com quem está precisando de uma visita. O seu negócio vai estar, a sua mente vai estar ocupada em como fazer para minimizar a dor e o sofrimento daquele que você visitou no hospital, daquele que você sabe está desempregado, daquele que você sabe está preso, daquele que você sabe está enfermo, daquele que você sabe está precisando de uma palavra. Você vai estar com a mente ocupada em o que dizer, em o que fazer, como fazer. Glória a Deus. Isso lhe ajudará a ser cheio do Espírito Santo. Isso lhe fará, aleluia, estar atento à volta de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso fará, amados irmãos, com que flua os dons do Espírito Santo da sua vida. Isso fará com que você, inclusive, adquira habilidades diversas na obra. É quando você aprende a cantar, é quando você aprende a dar uma palavra, é quando você aprende a fazer coisas que você, olhando para você bem, você diz: meu Deus, eu não sabia que eu sabia fazer isso. ou alguém diz: mas fulano, tu sabe fazer isso? E você diz: rapaz, eu aprendi agora. Eu aprendi agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi esse envolvimento da obra quando eu me converti há 30 anos atrás, graças a Deus, que fez com que eu pudesse ser o Amaro que sou hoje. Eu me lembro que quando eu aprendi as notas musicais, que eu só sei as notas, os acordes muito pouco, mas os acordes eu vinha aprendendo aos poucos e assim foi fluindo, né? O hoje presbítero Joseval Serafim, professor inclusive da Estia Deb hoje,
professor de português, de inglês, presbítero em Vila Popular, em Fosforita, esposo da irmã Jalceni, presbítero Josival Serafim. Quando congregávamos em Mangabeira, ele ainda não era presbítero, ele era professor de escola dominical, ele tocava no conjunto, e ele perguntava quem queria aprender para tocar no conjunto que estava falindo. Eu me candidatei e com um cavaquinho aprendi a tocar violão. E as aulas que eu tinha de violão, e as aulas que eu tive de violão só foram 4 aulas, aos sábados, 1h30, com violão emprestado. Mas aprendi ali a fazer o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si. Aprendi ali. Não sou tocador, não sei tocar violão, eu arranho, mas eu arranho bem arranhado, até porque o hino, graças a Deus, o hino, o estrungir, a trombeta, né? Voz e violão, e pela misericórdia, o arranjo é nosso. Glória a Deus. Aleluia. Nem Salomão tocou um violão assim. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pronto, mas foi o Josival que ensinou, e eu fui aprendendo a fazer essas coisas assim. E aí, envolvido na obra, lendo a Bíblia, não é? Numa oportunidade que tive, dei uma palavra, me lembro que alguém chegou perto de mim, aliás, alguém perto de mim disse a outra pessoa: eita, ele sabe pregar. Eu não sabia pregar não, eu só abri a Bíblia e comecei a falar ali. E Deus foi dando habilidades porque era envolvido na obra. E isso me ajudou a desenvolver o amaro que vocês têm hoje no rádio. Glória a Deus. Então procure estar com a mão no arado. Procure ser um agente ativo da seara, porque isso lhe ajudará. Isso não lhe impedirá de cair, mas lhe ajudará a logo se levantar. Porque as virgens, por exemplo, que estavam com azeite na lâmpada, elas também dormiram, elas também tosquenejaram, elas também adormeceram, diz o versículo 5. Elas todas toscanejaram e dormiram. Mas quando à meia-noite ouvisse um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Poxa, elas se levantaram e pronto, eu estou aqui com a lâmpada acesa, aleluia. Eu estou aqui com a lâmpada acesa, eu tosquenejei, eu dormi, mas eu estou com a lâmpada acesa, aleluia. Isso não impede de você tropeçar, de você até cair, mas logo você se levanta. Glória a Deus. Procure estar envolvido. Procure estar envolvido, meu irmão. Procure ser agente ativo da seara. Procure ser assíduo nos cultos onde você congrega. Procure ser aplicado à devoção. Glória a Deus. Isso vai ajudar você a não se surpreender na hora da volta de Jesus. No dia, na hora, no minuto, no segundo, no milésimo de segundo da volta de Jesus. Louvado seja Deus. E esse envolvimento na obra fará com que talentos, que a gente também classifica como dons, não é? Glória a Deus, eles fluam em você. Bendito é o nome de Jesus. Logo você envolvido na obra, você vai sentir a necessidade de se aprimorar naquilo que lhe vier a mão para fazer. Você vai cuidar de se aprimorar, né? Cantar melhor, dar uma palavra melhor, falar melhor, se expressar melhor, fazer com excelência, fazer com substância, fazer com qualidade. Glória a Deus. E aí
você vai estar angariando talentos. Você estará sendo uma pessoa útil, porque o servo inútil será lançado nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas quem é o servo inútil? É o que não se envolve. É o que não soma para nada. É o que nem... É como diz os humoristas, é o que nem influi nem contribui. É o que não influi nem contribui. Hã? Então procure ser um agente ativo da seara, se envolva, aleluia. Isso vai lhe ajudar a ser cheio do Espírito, a estar sóbrio e a estar vigilante. Isso não isentará você de queda, mas lhe ajudará a logo levantar-se, a logo erguer-se. Amém? Esta é a primeira parte da abordagem de Mateus 25. Que esta palavra, portanto, que é abençoada e abençoadora, surta efeito na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.